Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Muito bom? É isso aí. A gente está hoje no dia 15 de junho de 2026, há algumas semanas do lançamento do livro Brasil 171, que é um guia prático que explica como o jeitinho brasileiro sequestrou o seu voto e o meu voto e como fazer para recuperá-lo. E esse livro ele é dividido em quatro grandes partes, das quais, ou nas quais, a gente tem capítulos, né, que se subordinam a essas etapas, né, essas partes, e discorrem sobre vários temas muito interessantes relacionados ao sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que vai ser assim, uma grande aula para todos nós. Eu aprendi muito com esse livro ao longo do desenvolvimento dele. E numa das partes, né, desse livro, que é a parte que fala sobre constituição, poder e manipulação da opinião, no, no capítulo que a gente tem desse livro, que é o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 10, a gente tem um capítulo totalmente dedicado às pesquisas eleitorais. Perdão. As pesquisas eleitorais são, afinal de contas, instrumentos de informação ou instrumentos de manipulação? Nós sabemos, pelo menos há quem diga, né, que estatística é a arte de você torturar os números até que eles digam o que você quer que eles digam. E pesquisa trabalha com números, trabalha com dados. E nós temos muitas pesquisas, muitas empresas que trabalham com pesquisa, muitos institutos de pesquisa. E quando você, né, linka ao serviço de pesquisa, de empresa de pesquisa, né, a terminologia institutos, né, por exemplo, isso traz uma seriedade, uma formalidade, uma credibilidade muito grande que, né, deveria fazer mais jus do que faz a realidade. A gente tem pesquisas muito boas e pesquisas muito ruins. Nós temos pesquisas muito enviesadas no Brasil, pesquisas que acontecem muito antes do momento ideal delas acontecerem, pesquisas que são contratadas por partidos, por agências de comunicação, por empresas do setor financeiro, que têm interesses, que, portanto, podem ter viés. E aí cabe a nós, eleitores, que somos bombardeados, né, dia sim e dia também, por pesquisas, e a televisão, meu Deus do céu, a televisão, você liga a televisão, qualquer canal que trate de questões políticas, ou um jornal que seja, o tempo todo a gente tem pesquisas sendo divulgadas, mais diversas, e isso vai criando uma confusão na cabeça da gente, sem precedentes. E aí o livro Brasil 71 ele pode funcionar talvez como uma espécie de vacina, né, para a gente não se deixar influenciar por pesquisas, né. Como eu disse, existem pesquisas boas, mas elas são boas quando o timing é correto, quando a metodologia é clara, quando a abrangência, né, de coleta de dados ela é grande, porque a gente está falando de um país, por exemplo, para eleição de presidente, né, um país de 212 milhões de habitantes, que tem mais de 100 milhões de eleitores, e, portanto, a amostragem é um fator muito importante, por mais que você possa dizer assim, né, e as pesquisas, os institutos, as empresas de pesquisa dizem, né, não, nós temos algoritmos, nós temos tecnologia, e nós então conseguimos resolver esse problema todo com tecnologia, mas não é assim. A dinâmica da pesquisa ela é muito complexa, né, muito difícil, e a gente tem hoje uma profusão de pesquisa acontecendo todo dia, que sinceramente eu começo a pensar que na quantidade a gente não encontra qualidade. Eu não sou contra pesquisas, mas eu sou a favor da pesquisa feita no time certo, na condição certa, com a metodologia correta, com a abrangência correta, com a estrutura, né, de perguntas e respostas, enfim, clara. E a transparência é algo muito complicado nesse meio, porque as pesquisas, como elas têm sido usadas nos últimos anos, elas deixaram de ser, basicamente, instrumentos de informação para instrumentos de influência e manipulação. O livro Brasil 71 ele vai tratar disso com muita propriedade, trazendo exemplos concretos, reais, vividos nas últimas eleições. A gente precisa estar muito atento a esse cenário todo que nos cerca, porque o eleitor brasileiro ele é condicionável. O eleitor brasileiro, muitas vezes, especialmente em eleições majoritárias, ele tem aquela tendência, né, de seguir o raciocínio do chamado voto útil. O que é isso? O eleitor ele tem um voto para dar, né? E ele não quer perder o voto dele, né? Então é engraçado isso, porque às vezes tem uma disputa, seja lá qual for, né, para governador, prefeito, presidente, e você tem lá o primeiro colocado com 25%, o segundo com 18% e o terceiro com 13%. Vamos aqui números aqui hipotéticos, né? E aí você quer votar no terceiro colocado, que é o que, enfim,
tem ideais iguais aos seus, valores iguais aos seus, mas você vem lá em terceiro lugar e vai chegando a data da votação e você fala, puxa vida, eu não quero perder o meu voto. E o que você faz? Você migra o seu voto para o candidato que está em segundo ou para o candidato que está em primeiro, porque você entende pelas pesquisas que o seu candidato, aquele que você deseja, aquele no qual você confia, não tem chances. E aí, por conta dessa ideia de voto útil, né, que é muito comum ao brasileiro, que nunca quer perder, ele vota em quem ele não queria votar. E esse processo pode ser um processo de manipulação, de influência indireta. Porque depois que as urnas são abertas, quais não são as surpresas, né, quando a gente vê que aquele candidato que estava tão atrás, de repente, estava grudado no segundo ou até estava em primeiro nas pesquisas de boca de urna, que são as pesquisas mais próximas da realidade, né? E aí você fala, meu Deus, que loucura! Aquela pesquisa indicava uma coisa e a realidade é outra. E aí, às vezes, a gente tem o quê? Candidatos são extremamente prejudicados porque pesquisas são apresentadas com algum viés, com algum erro metodológico crasso, né? Algum trabalho mal feito, ou influenciadas por outras questões que nós não podemos aqui afirmar, e que, portanto, foram impactantes, né, e decisivas em muitas eleições. O livro Brasil 71 conta algumas histórias como essa, de maneira muito clara e objetiva. Há também pesquisas que acontecem com tanta antecedência. Olha só, nós estamos em junho, hoje é dia 15 de junho de 2026, quando eu estou gravando esse vídeo. 15 de junho de 2026. A gente está muito longe de outubro ainda. A gente ainda está na fase das pré-candidaturas. Nem os candidatos oficialmente, né, foram ainda declarados, né, candidatos. Eles são pré-candidatos. E já fazem semanas e semanas que a gente está recebendo, sendo bombardeado por pesquisas o tempo todo. E aí a pergunta é, por que essas pesquisas acontecem com tanta antecedência? Se praticamente nem os candidatos foram ainda definidos? É porque as pesquisas também são um sistema, uma ferramenta para auxiliar na decisão de quais serão os candidatos. Ou seja, o movimento gerado pelas pesquisas, o frisson gerado pelas pesquisas, a opinião pública que ela é afetada pelas pesquisas pode, inclusive, determinar quem será ou não candidato. Isso é muito complicado. Isso eu diria que é muito antidemocrático. Porque as pesquisas estão trabalhando ainda em momentos em que a gente tem pré-candidaturas sendo colocadas. E há, então, uma espécie de um teste, né, de aderência que é feito através das pesquisas. E nós estamos sendo usados para que essas candidaturas ou pré-candidaturas sejam ou não avalizadas, ratificadas. Isso é complicado, porque a opinião pública já começa a ser manipulada muito antes do início do processo eleitoral, efetivamente. Então percebam que há muitas nuances do jogo político. E quando a gente fala de sistema eleitoral brasileiro, né, e o livro Brasil 171 fala sobre esse jeitinho brasileiro, né, que de alguma maneira sequestrou o nosso voto e como fazer para recuperá-lo, as pesquisas, né, as empresas de pesquisas, os institutos de pesquisa, eles são um agente muito, muito importante no processo, que deveriam informar, mas que estão cada vez mais manipulando e influenciando decisões. Então, fiquemos atentos e eu diria para você o seguinte, não é momento a gente pensar em pesquisa eleitoral, e nem se deixar levar, e nem permitir que o discurso político seja construído a partir das narrativas das pesquisas políticas, das pesquisas eleitorais. Vamos ter frieza e maturidade para esperar o tempo certo e quando as pesquisas vierem, sermos muito criteriosos com as pesquisas, sempre duvidarmos. A dúvida é um bom combustível para nos levar a tomadas de decisão mais sábias nesse processo. Duvidar é importante. Sempre criticar e avalizar, porque as pesquisas, né, os resultados das pesquisas são apresentados como se fossem verdadeiras, como se fossem escritos em pedra, né, verdades inquestionáveis. E muitas vezes, quando você vai lá e estuda a pesquisa, e o brasileiro não tem tempo de fazer isso, eu confesso que é muito difícil para a gente fazer isso, né? E vai lá ver a metodologia, você começa a pensar, peraí, mas essa pesquisa foi feita desse jeito? Mas foram essas as perguntas? Mas foi essa a ordem das perguntas? Mas foi essa a abrangência da pesquisa? Tantas pessoas foram pesquisadas dessa forma, por telefone, pela internet, nas ruas? Então a gente precisa estar sempre questionando para aprender e sermos cidadãos, né, bastante criteriosos,
que compreendem como o jogo é jogado, tá bom? É isso, queria passar essa informação para vocês, compartilhar isso com vocês e dizer mais uma vez que o livro tá já pronto, saindo do forno e em mais algumas semanas a gente vai divulgar o lançamento onde vai acontecer. Até mais, pessoal, um abraço.